Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais uma edição especial do Bit a Byte, o podcast da NV7, no evento do Gartner. Então estamos ao vivo aqui nesse evento de cibersegurança e estou com alguns convidados especiais. Nesses próximos episódios vocês vão perceber isso. E eu estou muito feliz de ter uma convidada aqui muito especial, principalmente para mim, né? Vocês me conhecem como eu sou uma defensora de mulheres em tecnologia. E eu estou aqui com uma convidada que me deu o prazer de estar aqui, que é a Tereza. Eu vou fazer uma colinha rápida aqui, porque eu peguei literalmente a Tereza pelo braço para poder participar aqui com a gente. A Tereza, ela é gerente executiva de identidade, acesso e autenticação de workforce e clientes do Bradesco. Para clientes do Bradesco, né, Tereza? Também, Eu posso dizer isso, né? Uhum. Para o Bradesco e para clientes do Bradesco, né? A Tereza tem 25 anos já, com experiência de cyber internacional, e agora, né, assumindo os desafios de proteção das identidades de funcionários, terceiros, parceiros e clientes do Bradesco, né? E principalmente nessa nova jornada aí de cloud, IA e autenticação segura. A gente tem falado, e nós já falamos em alguns episódios da NV7 sobre a parte de identidade e quanto isso é crítico hoje dentro das instituições. Tereza, obrigada pela oportunidade. Que bom que você topou esse bate-papo. Eu adoro conversar com mulheres que têm essa carreira aí longa, extensa na área de tecnologia. Isso traz um respiro, isso traz um acalanto na alma, né? De saber que a gente está alcançando um espaço que sempre foi majoritariamente masculino, né? Então, poxa, obrigada por você ter topado esse bate-papo aqui com a gente. Poxa, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e foi assim, simpatia à primeira vista, né? Foi muito legal, eu vi você fazendo o teu evento ali, né? Foi muito interessante, tocou no coração essa questão aí da gente se preocupar bastante com a nossa saúde, né? Mental, como que você está, né, na saúde mental, então adorei e agora estou aqui e muito bom, muito obrigada. Só para vocês entenderem por onde eu peguei a Tereza pelo braço. Eu dei uma palestra aqui no evento que está acontecendo agora, nesse momento, e o tema da minha palestra, como eu disse com o nosso convidado anterior, é o novo burnout dos CISOs e de líderes como a Tereza, né, que a gente tem chamado aí de trust fatigue, né, aonde não é o excesso de trabalho, mas é o excesso de dúvida. E aí terminou ali, a Tereza veio falar comigo sobre o tema e eu falei, vamos ali que a gente vai falar agora sobre mulheres em tecnologia. Isso aí. Tereza, falando um pouquinho disso, eu tenho uma pergunta e eu gosto de perguntar isso para essas mulheres que já estão há muito tempo nesse caminho de liderança, né? E eu falo muito isso. Então, assim, quando alguém te apresenta como uma mulher de tecnologia, o que você gostaria que fosse também além disso? Olha, a gente, mulher de tecnologia, né, dá aquela, já uma questão de, parece que ela é durona, né, e tudo mais. Acho que a primeira coisa que as pessoas pensam de você. Mas, assim, adicionalmente, a questão do dia a dia, eu acho muito legal praticar a questão humana. Então, hoje, né, onde eu estou nesse meu patamar, eu me preocupo demais e é verdade mesmo isso que eu estou falando, nas pessoas, na humanidade e na questão do legado, né? O que eu estou deixando de legado aqui para a construção dos sonhos dessa pessoa, né? Então, a questão do crescimento individual, né? Você ficar do lado da pessoa e perguntar, olha, como é que está a tua carreira? Como é que você está se sentindo aqui? Eu tenho visto que as tuas habilidades... Você já percebeu que você tem habilidades em outros temas, aqui mesmo dentro da área, e que você podia brilhar, até brilhantar mais nisso? E a pessoa às vezes nem percebe. Então, a conversa, ela faz você pensar, né? Então, o diálogo e também esse olhar humano. Eu acho que a mulher é incrível para perceber o quanto aquela pessoa, ela às vezes está teimando em algo que ela poderia mudar e poderia brilhar, né? Muito mais. Ou, às vezes, algum detalhe que você pode dar um toque de uma forma suave, de uma forma bem legal, bem amiga, e que aquilo vai fazer a diferença na vida da pessoa. O pessoal chama feedback, né? Ok, é feedback. Mas o feedback tranquilo, assim, que você fala, conversando, numa boa, trazendo com empatia, isso faz a diferença. E eu gosto muito de entender o sonho da pessoa.
forma também, né? Porque o sonho da pessoa, ela tem o sonho de carreira, ok, mas ela também tem o seu sonho pessoal. E se ela tem uma carreira que está viabilizando o seu sonho pessoal e ela fizer esse link, acho que fica tudo muito mais fácil, né? Verdade. Até para você não se decepcionar, né? Então, o teu sonho individual é aquilo que você deve perseguir, pessoal, e a carreira é o que viabiliza o teu sonho pessoal e individual. Eu acho que isso é bem importante. Eu acho que isso entra numa questão ali, talvez, dessa sensibilidade feminina nesse nosso mercado que é tão ali majoritariamente masculino, né? O primeiro episódio do Beat a Byte foram com duas mulheres incríveis que eu admiro também, e a Letícia, que hoje é uma diretora no BTG, né? Diretora de tecnologia no BTG. Ela falou assim, eu vejo uma grande diferença em mulheres líderes em cyber pela sensibilidade, e eu acho que é muito isso que você acabou de falar. Isso traz uma diferença dentro das instituições, né? Sim, sim. Claro que você vai sempre ser firme, decidida, tomar decisões tempestivamente, é isso que se espera de você, né? Como qualquer executivo. Mas a questão do depois, conversar, trazer as melhorias e se preocupar com isso, acho que faz muita diferença mesmo. Que legal, muito bom, muito bom. Tereza, falando em trajetória, né? Falando em tecnologia, você lembra, né? E assim, dentro do que você faz hoje dentro do Bradesco, né? A gente está falando de uma instituição grande, de uma instituição aí gigante, né? De milhões, né? Não sei, não vou nem falar em números aqui porque eu vou me perder certamente, né? Você lembra de um momento ou de um projeto em que percebeu, é aqui que eu quero estar, é isso que eu quero fazer? Então, nessa área de tecnologia, né? Que momento ou o momento que te marcou nesse momento? Eu quero estar aqui, seja quando você trabalhou lá fora, se você quiser falar pra gente um pouquinho aqui, ou dentro mesmo nesse trabalho que você está fazendo hoje com excelência dentro do Bradesco, né? Teve esse momento? Teve. É engraçado isso, a questão que a gente às vezes fala de destino, não sei se é você que cria teu destino ou ele que vem a você, né? Uhum. Mas assim, principalmente em cyber, essa parte de tecnologia, geralmente você começa como especialista, como analista, começa tecnicamente, vai crescendo, vai abrangendo, vai diversificando teus temas e o teu conhecimento. Eu acho que essa base é muito importante até depois para você argumentar e para você ter base, sempre tem que estar estudando, isso é inevitável, né? Porque senão você não vai acompanhar mesmo, né? Ainda mais nos dias de hoje. Mas assim, desde a parte que eu era analista e era bem técnica mesmo, e foi assim que eu construí a minha carreira, né, devagarzinho e nunca tendo medo de desafio, acho que isso foi uma coisa que me fez crescer, chegar aqui onde eu estou. Eu gostava do lance de liderança, por quê? Por que eu gostava? Porque eu estava ali naquele pedacinho, pensando naquele pedacinho, mas não tinha jeito, eu estava sempre pensando na floresta. Eu tinha que cuidar da árvore, mas eu estava sempre olhando a floresta. Boa analogia. Que é a visão do todo. Então, aquilo vinha de dentro de mim. Então, eu sempre olhava, puxa, se estrategicamente, né, a gente tivesse feito dessa forma ou de outra, teria dado certo. Comecei a ver que as minhas ideias faziam sentido, comecei a colocar essas ideias, então eu percebi que a liderança técnica era algo que seria bom para mim e essa questão da visão global, né? A visão holística das coisas, principalmente estratégica. Então, para você poder ter uma visão global e assertiva, para você não errar na decisão, porque na posição que a gente está, errar na decisão, tudo bem, estamos todos juntos, mas você tem que tomar cuidado porque você precisa acertar, é natural, é natural. Em relação a isso, eu comecei a ver que eu era pro lado da liderança e comecei cedo com isso. E, na verdade, a questão, a gente como mulher tem um pouco de timidez para falar da sua carreira e falar que você gostaria de ser líder, ainda mais no mundo mais masculino. Mas você achar a pessoa certa que você pode ter uma conversa, ou até você achar uma pessoa de mentoring, né? Tanto faz homem ou mulher, tanto faz, né? Mas alguém que goste de você, que ouça você e que comece a te dar umas dicas em que você possa seguir um caminho, né? E foi isso que eu fiz. E foi isso que aconteceu comigo, né? Os momentos que aconteceram eu tinha dentro de mim essa questão de eu ser liderança com a visão técnica, a visão global, e aí entra em todos os fatores, né? Você tem que entender de compras, tem que entender de recursos, tem que entender de financeiro e, obviamente, de todas as tendências tecnológicas para juntar tudo isso numa estratégia global e poder acertar no caminho que está indo, né? Pelo menos na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Me veio uma pergunta aqui que não estava no nosso roteiro, mas a gente conversando ali rapidamente, você me disse que trabalhou fora e na sequência voltou para o Brasil.
Você sentiu uma diferença, aí vamos falar na palavra cheia mesmo, de preconceito entre mulher em tech em Brasil e mulher tech lá fora? Porque às vezes se discute muito no Brasil da forma cultural e como, né, a gente trata essa questão. Isso me veio na cabeça agora. Você sentiu essa diferença? Tem umas questões regionais realmente, assim, que a gente sente, não é diferença tanto, mas é a diferença em você entender como se comunicar, como você se movimentar. Então, eu sou do Sul, né? Sou de Curitiba e eu trabalhava na HSBC Internacional como global. Então, eu trabalhei fora e lá fora, era Inglaterra, Banco Inglês, já tem um empoderamento já muito institucional da mulher, né? Então, até vem do passado, rainhas e reis, né? Então realmente tem essa história, tem esse empoderamento, né? Então eu senti mais tranquilo mesmo trabalhar lá fora, mas aqui dentro do Brasil, tanto faz aqui como em São Paulo, como no Sul, é questão de você saber se movimentar, saber se manifestar. Você também tem que sacar o jeito das coisas, né? Você tem que se adaptar. Então eu acho que adaptação, flexibilidade, ser autêntica. Não dá para ficar disfarçando a autenticidade o tempo todo, né? Você precisa ser autêntica e as pessoas, claro, respeitando o limite do outro, né? Tanto do homem como da mulher, eu acho que você sendo persistente, verdadeira e autêntica em qualquer lugar, né? Sendo você mesmo, obviamente com toda a bagagem que você tem que ter de know-how técnico, né? Que vai te ajudar a você se postar, a você poder discutir um tema mais complexo, a você poder indicar o caminho certo. Então, eu acho que o estudo te traz mais segurança e eu acho que essa questão de você sacar o ambiente, sacar como as coisas funcionam. Então, como eu trabalhei em vários lugares, o que mais me ajudou foi sacar o jeito como as coisas funcionam, né? Então, aqui em São Paulo tem muito negócio de ser mais tranquilo, ter mais piada, então é legal. Já lá no Sul e mais lá fora é um pouco mais sério. Então, é você se adaptar, é flexibilidade. Ser aquela camaleoa, vamos dizer assim, água, né? Mais água, né? E menos pedra, né? Deixa eu desligar aqui, desculpa aí, tocou. Sobre a tecnologia, além da parte técnica, aí eu vou pegar um pouquinho do gancho do que eu falei ali na minha palestra hoje mais cedo, né? A tecnologia, ela pode ter empatia, né? Você como líder hoje, como líder mulher, você pode programar times com mais humanidade? Por que eu estou falando isso, né? A gente estava falando hoje na minha palestra sobre confiança, sobre você delegar mais, dividir, né, algumas decisões com atores diferentes, né? Você não ser uma líder solitária, como eu bem disse hoje na palestra. Você acha, tirando a parte técnica, né, que a tecnologia ela pode ter empatia, né? Que como líder, como você é essa grande líder dentro do Bradesco, você pode programar times com mais humanidade? Olha, claro que sim, né? Mas eu tenho um lado assim que eu junto a humanidade com a tecnologia. Perfeito. É incrível como, vamos lá, o pessoal aqui no mainframe, né? Do pessoal que trabalha com cloud, do pessoal que trabalha com banco de dados. Não tem como separar o humano e a tendência do que ele gosta de fazer da tecnologia. Porque a pessoa ela vai para aquele lado, parece um imã. E quando ela não está com aquela tecnologia que é associada com a personalidade dela, do que ela gosta, não vai dar tão certo. Então, assim, o que eu associo? Eu gosto muito de ter olhar pela experiência que te traz isso. É a experiência. Então, o olhar assim, puxa, essa pessoa vai tão bem tratar com Data Analytics, vai tão bem tratar com IA, você percebe na personalidade da pessoa que às vezes aquilo daria mais certo para ela. Então, e ela é mais feliz. Então, acho que nesse lado... Essa junção, e assim, é até um pouco inexplicável isso. Eu não sei de onde vem, se vem da infância, vem da educação, de onde vem, mas as pessoas têm uma tendência também para determinadas tecnologias. E o leque é enorme, né? O cardápio de tecnologia é enorme. E a gente pode ser feliz em várias coisas. Então, esse olhar, eu acho que o líder, ele tem que ter a capacidade de colocar a pessoa certa no lugar certo e ajudar a pessoa a enxergar isso, porque as pessoas às vezes não enxergam, elas estão cegas. E a gente com essa visão de cima acaba olhando, olha, tem um lugar lá para você trabalhar com isso, você quer
experimentar um pouco. Cara, é incrível como a gente começa a acertar, dá super certo. E assim, como é bom trabalhar com tecnologia, porque a tecnologia tem tudo a ver com o teu humano quando você acerta ela no que você gosta. Que você gosta. Né? Então, por exemplo, é que nem vamos falar trazendo para a cozinha, né? Eu vou cozinhar um prato, eu gosto mais de cozinhar salgado, mais cozinhar gosto, eu sou mais confeiteira. Olha quantas coisas você pode fazer dentro de um tema. A mesma coisa é tecnologia. Eu acho que a pessoa tem que não só ir porque eu hoje está mais em tendência a fazer isso aí vai me trazer mais dinheiro. Se você é bom naquilo que você faz, seja uma tecnologia mais antiga ou mais atual, sempre vai precisar e você vai ser, às vezes, até um unicórnio, né? Você vai ser uma raridade, porque hoje, por exemplo, a gente precisa de pessoas que trabalham com a HackF, precisa de pessoas que trabalham com IA, com a automação, né? Principalmente a automação hoje em dia. Sim. Então, mas tem gente que não gosta, não curte, e isso pode ver, vem da personalidade da pessoa, vem de algum canto que está lá, de alguma coisa da sua infância, do seu passado, e eu acho que assim, é meio que nem Ratatouille, sabe? A gente tem que achar aquele caminho e aí vai brilhar. Isso eu acho bem legal. Eu acho que eu entendi a sua questão. Eu acho que você tem um olhar humano ali inicialmente para identificar esses talentos e né, olhar o seu time ali de cima e falar, poxa, esse menino tem talento para isso, essa menina vai ter talento para isso, esse é o lado humano. Isso. Mas eu entendi, eu gostei dessa referência da não desassociação com a tecnologia. E aí você compõe um excelente time, né? Com N características, né? Totalmente necessárias. A diversidade é tudo, né? O time bom de alta performance é um time diversificado. Perfeito. O time que é sempre igual, ele sempre vai dar aquele mesmo resultado. O time diversificado com vários perfis, inclusive perfil da comunicação. Como é difícil ter perfil de comunicação e tecnologia, e é necessário, precisa da comunicação. Então, assim, a empatia eu uso muito no meu dia a dia para pôr as pessoas certas no lugar certo. Perfeito. E assim a gente compõe um time de alta performance, né? Que não são eternos, né? Eles são temporários, mas que seja de alta performance enquanto durar ali, até que você vai mudando e remodelando. São ciclos, né? Ciclos. E aí você vai remodelando. Essa é uma resposta diferente e eu gostei bastante dela. Falei, gente, essa convidada é muito especial, esse podcast aqui tá incrível. Você... Eu tô com uma pergunta aqui, mas eu acho que eu vou fazer outra, porque a Tereza aqui tá me xingando em outras coisas. Tereza, não briga comigo, porque eu meio que combinei o jogo aqui com ela e eu tô mudando aqui no meio do caminho, né? Como líder, né? Você já superou, sem perceber na hora, que você deu conta de um recado que você achou ali que de repente não daria e você falou assim, nossa, eu passei por isso e consegui passar por isso? Acontece isso na vida da gente, né? Não são tantas vezes, né? E aí quando você enfrenta um desafio, aceita um desafio, né? Eu vou falar até no exemplo aqui da própria transformação de cyber do Bradesco, que foi quando eu vim ali do próprio HSBC, que eu vim para trabalhar aqui no Bradesco na aquisição, foi para fazer a transformação do cibersegurança, né? Para fazer um novo modelo. E realmente, olhando para trás agora, eu falo, nossa, né? Que desafio! Como é que a gente conseguiu fazer tudo isso, né? Mudar de cidade, trazer a família, trabalhar com novas pessoas, não tinha mais time, vim sozinha, né? Tive que montar todo um time novo. Aliás, na minha vida já teve 2 ou 3 vezes que eu estava com um baita time, uma baita organização e de repente, novo desafio, vai lá. Então, estruturou, sozinha, sai, então, sai. Vai, cara, vai, tenha coragem, confie em você, né? Se cerque de boas pessoas, né? Técnicas e pessoas que você tenha confiança ao seu redor e assim você vai atraindo talentos e vai conseguir superar. Então, esse foi um dos que eu realmente mudou, né? Eu mudei de tudo, de cidade, de função, como a gente fala assim, nossa, perdi o chão, né? Não tenho mais aquelas pessoas que eu tinha do meu lado, aqueles técnicos, não tenho mais. Então, sozinha. E assim, você tem que ter coragem, né?
Claro que você precisa se preparar e também com pessoas, com consultoria e tudo mais. Então, esse foi um dos desafios que quando eu olhei, assim, eu olho para trás hoje, eu falei, nossa, que loucura, né? A gente fala assim, eu imagino que eu fui meio louca na época. E eu imagino que você deve ter muito orgulho disso, né? Sim, olhando você falar, eu vejo o seu olho brilhar aqui. Porque, assim, independente de qualquer coisa, né? As pessoas lembram, né? Nossa, aquilo realmente fez a diferença, foi substancial. Hoje tudo mudou, mas aquilo ali era para aquele momento, para aquela fase, e você fala com as pessoas com nostalgia, né? Lembra daquilo. Então, se tem essa conversa, é porque foi legal. E se você sente orgulho daquele que você fez, não tem vergonha daquilo que você deu o seu melhor, você estava ali, fez tudo o que você achava que tinha certo e foi muito transparente, honesta, sincero, né? Eu acho que isso é o que traz o teu crescimento e a tua realização olhando para trás, né? Legal. Esse negócio de olhar para trás, ele é importante porque você tem que aprender. Deu certo ou não deu certo? Aprender, superar. E se alguma coisa você fez que não era legal, isso que é a evolução. Não fazer mais daquela forma, mudar a forma, né? Então, não esquecer, né? Eu acho que a história, nossa, e qualquer história, ser gravada, né? Para você lembrar na sua cabeça de você aprender com aquilo. Porque ficar no ciclo, né? De você ficar repetindo erros cíclicos, aí eu acho que é um problema que você tem que resolver interno, né? Porque é para isso que você está aqui. Tanto faz em qualquer tema, né? Evolução na carreira, evolução na sua vida, você aprendeu com aquilo, né? Vamos fazer de outro jeito agora. Que história legal, que história legal, Tereza. Muito, muito, muito bom. Se você pudesse, Tereza, deixar um recado aqui. A gente estava conversando um pouquinho antes ali sobre talvez a queda na contratação de mulheres em algumas instituições, né? A gente vem sempre com esse tema, vem falando, às vezes sobe, às vezes cai, e você me deu essa opinião sobre talvez essa queda nesse mercado aí de mulheres femininas em cibersegurança, né? Se você pudesse deixar um algoritmo rodando no mundo aí, né? Pensando estrategicamente ali em lideranças femininas, né? O que você deixaria para talvez... Seria um algoritmo de impulsão? Seria um algoritmo de resiliência? Que algoritmo você deixaria, principalmente para as mulheres que estão nos assistindo, mulheres do mercado de cyber ou qualquer outra área, mas como eu de cyber e você de cyber, o que você deixaria? Se você pudesse deixar um algoritmo para essas mulheres, o que você deixaria? Bom, primeiro eu gostaria do algoritmo geral, né? Eu gostaria de falar do algoritmo geral. Eu acho que a gentileza e a educação é tudo. Em qualquer reunião, qualquer lugar que você vai, né? Você sendo extremamente educado e gentil, isso realmente faz a diferença e isso é algo que eu acho que o mundo deveria manter e melhorar, né? Então eu acho que isso é um algoritmo que eu gostaria muito do prestar atenção e ver os outros, né? Então olhar para o lado. Olhar para o lado e a gentileza é algo que é como você quando você é muito educado, como isso faz a diferença em qualquer lugar, né? Então isso é um algoritmo que eu queria ter no mundo. Um algoritmo geral para o mundo. Esse é um ótimo algoritmo. É porque eu incluí essa pergunta, né? Agora, se fosse um algoritmo para liderança feminina, para mulheres que querem entrar em cyber. Eu acho assim. A pessoa gostando dessa parte mais técnica, né? Desde as mais jovens, né? Entrar mesmo nessa parte mais técnica, vir e a questão de se manifestar, fazer um excelente network, né? Deixar um algoritmo de não ver diferença. Então, e também o algoritmo assim, não veja diferença, não há diferença, né? A mulher não te enxerga diferente, o homem não te enxerga diferente, realmente é tudo igual. Então, o algoritmo de realmente é tudo igual, quando você está à frente da mulher, do homem, não existe mulher e homem, existe o ser, a alma, o cérebro, a inteligência e a personalidade que está trocando ideia ali. Então, não sinta, se você começar a sentir diferença, os outros vão te sentir diferentes também. Não existe diferença mesmo, né? E eu gostaria que tivesse mais mulheres prontas para a gente poder contratar.
porque aquilo que eu comentei com você foi um caso até eu contrato, também sou uma pessoa que contrata bastante, e eu gostaria de ter mais mulheres na tecnologia nesse momento. Me pareceu um pouco que alguns 2 anos atrás tinha mais. Agora eu senti um pouco de dificuldade de encontrar mais mulheres para contratar em cyber, né, em tecnologia. E se a pessoa é de tecnologia, não tem jeito, né? Ou ela é de comunicação, ou ela é de RH, ela vai sofrer se ela não tiver naquela carreira que ela deseja. Então, o meu algoritmo não existe diferença, não se sinta diferente porque você não é. Legal. E o outro é esse que eu estou te falando, é a questão de venha, né? Porque nós estamos esperando. E procure mulheres, né? É legal procurar mulher, é muito bom. Nossa, você se sente em casa, né? Verdade. Então eu também me deixo à disposição aí para conversar e tudo mais, Não, né? Que ótimo. No final aqui do podcast, eu vou deixar o link do LinkedIn aqui da Tereza, para que você, mulher, que de repente ali sempre sonhou na área de cibertecnologia, sonhou com a área de cibertecnologia, mas se sentiu diferente, ou poxa, eu não vou me encaixar. Conversar com a Tereza é riquíssimo, eu conversei um pouquinho com ela lá fora, mais esse bate-papo aqui, então acho que vale muito, muito a pena. Tereza, eu tenho mais uma pergunta só, eu ficaria a tarde inteira aqui falando com você, mas gente, ela já falou, Cássia, eu vou ter meia hora, 40 minutos, então... e tenho que respeitar, né? Ocupadíssima, então... mas eu tenho uma última pergunta para você, que é o seguinte, que tem um pouco, né? Vou pegar esse link dessa sua última resposta aí. Como você imagina a tecnologia sendo moldada por mulheres nos próximos 10 anos? Né? Você já respondeu um pouco, mas tem algo que só a gente pode trazer para a mesa? Então, agora é uma pergunta mais específica, né? Sim. Olha, minha visão, né? E não sei se é a sua visão, mas a minha visão é que a mulher tem uma capacidade incrível de visão global. Eu vejo, tanto que eu acho que talvez isso seja um pouco genético, né? Aquela questão da segurança mesmo, né? A segurança familiar que vem dos primórdios. Então, nós temos uma visão de antecipar questões que é muito diferenciado. Então a gente tem essas duas capacidades, antecipar coisas que podem vir, problemas que ninguém está vendo. E isso às vezes a gente não fala, fica quieta, o problema acontece e você fala, mas eu sabia, eu né? sabia que isso ia acontecer. Então, isso é como prever as questões futuras. Sim. Eu vejo assim que essa capacidade a mulher tem, vejo em mim, vejo em você, vejo em várias mulheres, e às vezes a gente não fala, e isso é um passo a mais que você teria, né? Mediante, então você tem essa questão da prevenção. A outra coisa é uma característica do detalhe. Então, eu vejo duas coisas. Às vezes a mulher, ela pega aquele detalhe, e a visão holística, a visão global, é a visão estratégica. Certo. E muitas vezes os homens são excelentes em visão estratégica, vamos lá, vamos fazer desse jeito. Ele não olha muito o detalhe, às vezes, porque ele está realmente naquele patamar da visão da floresta que eu te falei. E às vezes a gente tem que falar desse detalhe. Então, eu falei um pouquinho de problema antes e agora eu estou falando de detalhe. Não deixar aquele detalhe virar um empecilho ou um bloco no projeto, mas trazer à tona em como vai resolver aquele detalhe que ninguém viu. Então a mulher, ela é mais detalhista e isso é uma vantagem. E a mulher também, ela tem essa visão de longo alcance de um problema que pode acontecer porque ela tem o link das coisas. Então assim, trazer isso daqui, concordo, não para dizer, olha, não vai dar para a gente fazer esse desafio por causa de se apegar com aquilo, mas trazer isso como uma coisa mais um plus de prevenção de algo que pode ir num caminho totalmente errado. Né? Então eu acho assim, eu vejo essas duas qualidades e tenho visto isso recorrentemente, tenho prestado atenção nas mulheres, e a mulher realmente ela precisa mais levantar a mão, olha, eu assim, tô achando muito legal todo esse plano, tá muito legal, mas eu acho que talvez a gente pode prestar atenção nisso aqui para que isso lá na frente não traga um jaw, né? Uma boca de jacaré é um problema bem maior que a gente fala. E que trazer nesses 10 anos aí, talvez esse olhar aí que você está falando, né? Especificamente nesses dois pontos aí, né? Nessa evolução. Essa perspicácia da mulher, ela tem que colocar isso porque é um diferencial. É a nossa diferença. Sem dúvida. E isso aqui é complementar ao todo. Então, assim, talvez usar um pouco mais essas características também é legal. Que legal. Tereza, obrigada. Obrigada por ter aceitado esse convite, né? Você é uma mulher aí no mercado
mercado de cyber admirável, né? Eu li um pouquinho ali da sua biografia, dei uma olhada no seu LinkedIn e estou muito feliz de você ter topado nessa conversa, essa sinergia que tivemos, né, automaticamente ali durante a minha palestra. Quero deixar o BitAByte à sua disposição. Vamos deixar o LinkedIn da Tereza aqui ao final da nossa gravação. Tenha dúvida, é mulher, procure. A Tereza, eu não posso falar uma bobagem ou não aqui, Tereza, mas você tem muito uma cara ali de mentoria. Então, se o tempo ajudar, quem sabe ali você consegue pegar a Tereza igual eu peguei no braço, né? E trazer isso para você. Tereza, muito obrigada pela participação mesmo, viu? Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada a todos. Até Obrigada. mais. Obrigada. Esse foi mais um podcast da NV7, direto do Gartner Security. Estaremos aqui até amanhã. Muito obrigada pela audiência de vocês. Até o próximo.